O dodecaedro romano é notável e incomum, pois existem pouco mais de 100 exemplares conhecidos. Durante séculos, o dodecaedro romano foi considerado uma relíquia bizarra, até que um foi desenterrado, em perfeito estado enterrado com moedas ferramentas de ferro e algo muito mais sombrio. Nossa, você encontrou um dodecaedro? Eu só li a respeito. Nunca vi nenhum. E todo o trabalho simplesmente parou. Nenhum registro romano jamais o mencionou. Nenhum imperador, nenhum erudito, nenhum manual. E, no entanto, esse objeto foi encontrado lacrado como um segredo, como se alguém não o tivesse simplesmente esquecido. Eles o apagaram. Ainda existe muito mistério em torno desses objetos tão peculiares, mas uma das teorias mais populares é que ele tinha uma função mais mística. Talvez tenha sido usado em adivinhação, feitiçaria ou leitura da sorte. O que os cientistas descobriram lá dentro vai abalar tudo o que você pensava saber sobre Roma e o que ela escolheu esconder. O objeto Roma se recusou a explicar. Os romanos foram sem dúvida os engenheiros mais brilhantes do mundo antigo. Quando pensamos em Roma, hoje pensamos no Coliseu. Todos eles são um emblema da civilização romana. Eles conseguiam discernir tecnologias eficazes e explorá-las numa escala muito maior do que qualquer um jamais imaginara. Durante quase 3 séculos, dodecaedros romanos têm surgido discretamente por toda a Europa. E todas as vezes que isso acontece, criam o mesmo problema para os historiadores. Esses objetos não deveriam existir sem explicação. São pequenas formas ocas de bronze com 12 faces pentagonais perfeitamente formadas, cada face perfurada por um orifício circular, sem que 2 orifícios sejam exatamente do mesmo tamanho. Em cada canto, há um botão arredondado cuidadosamente fundido e, às vezes, soldado individualmente. Nada neles parece acidental. Nada neles parece decorativo. E, no entanto, nenhum registro romano jamais os explica. Até hoje, os arqueólogos catalogaram pouco mais de 130 dodecaedros romanos confirmados. Esse número por si só é estranho. A manufatura romana normalmente produzia objetos aos milhares, não às dezenas. Mais estranho ainda é onde eles aparecem. Esses objetos são encontrados quase exclusivamente nas províncias periféricas do Império Britânia, Gália, Germânia e Países Baixos. Nenhum foi recuperado na própria Roma, nenhuma da Itália, nenhuma das províncias orientais. Para um império obcecado por padronização, esse silêncio geográfico é impossível de ignorar. A qualidade da produção levanta ainda mais questões. Muitos dodecaedros foram fundidos em peças únicas de bronze, usando técnicas avançadas de cera perdida, um processo que exige altas temperaturas e controle especializado. Alguns são tão precisamente equilibrados que podem se apoiar uniformemente em múltiplas faces, algo desnecessário para qualquer ferramenta romana conhecida. Seus interiores são completamente ocos, sem quaisquer encaixes, marcas ou resíduos internos que indiquem uso mecânico. São frágeis demais para serem armas, complexos demais para serem brinquedos e inconsistentes demais para serem instrumentos de medição. Mesmo assim, eram valiosos o suficiente para serem feitos de bronze e não de ferro ou chumbo. Um fato curioso que intriga os arqueólogos: não sabemos quem criou esses dodecaedros, nem mesmo como foram feitos, mas considerando a tecnologia da época, não parece ter sido uma tarefa fácil. Apesar de milhares de relevos romanos retratarem ferramentas rituais e o cotidiano, não há uma única imagem que mostre um dodecaedro. Sem entalhes, sem afrescos, sem mosaicos, sem menção em Plínio Vitrúvio ou qualquer manual técnico. É como se esses objetos existissem à vista de todos, mas fora da memória oficial. Teorias preencheram o vácuo. Alguns sugeriram que eram castiçais, mas raramente se encontram resíduos de cera. Outros propuseram que fossem ferramentas de tricô para luvas, mas o tamanho dos orifícios varia muito mesmo dentro do mesmo objeto. Uma ideia popular afirmava que eram telêmetros militares,
mas sua distribuição não corresponde ao equipamento militar romano conhecido. Cada teoria desmorona sob análise minuciosa. A descoberta que mudou tudo. No verão de 2023, uma pacata vila inglesa, chamada Norton Disney, tornou-se o epicentro de uma descoberta que obrigou os historiadores a reavaliar tudo o que pensavam saber sobre a cultura material romana. Ao contrário da maioria dos dodecaedros romanos encontrados por detectoristas amadores frequentemente retirados de leitos de rios tesouros ou campos abertos, este era diferente. A escavação foi realizada cientificamente durante uma escavação arqueológica formal, conduzida por voluntários sob supervisão profissional. O que eles descobriram não foi apenas uma relíquia, mas sim uma relíquia em seu contexto, e isso fez toda a diferença. À medida que o solo era removido camada por camada, a equipe descobriu mais do que um dodecaedro. Eles desenterraram fragmentos de cerâmica romana, moedas do século III, pedaços de ferramentas de ferro e os tênues contornos de buracos de postes do que pode ter sido uma vila ou oficina romana. O dodecaedro não foi deixado cair aleatoriamente. Ele foi enterrado cuidadosa e deliberadamente inserido em uma camada estruturada que os arqueólogos chamam de contexto selado. Esse é o tipo de evidência que transforma especulação em interpretação. O que realmente abalou a comunidade acadêmica foi o estado de conservação do próprio objeto. O bronze havia conservado uma pátina espelhada, quase nenhuma corrosão, nenhuma rachadura, e os botões soldados em cada canto estavam completamente intactos. Quando erguida sob a luz do sol, sua geometria criava uma deslumbrante variedade de sombras, silhuetas pentagonais sobrepostas umas às outras. Um arqueólogo teria dito que parecia ter sido projetado para reagir à luz, um comentário que logo daria origem a teorias mirabolantes. Curiosidade, o dodecaedro Norton Disney é hoje considerado um dos exemplares mais bem preservados do mundo. Especialistas do Museu Britânico e do Ashmolean, de Oxford, solicitaram acesso para estudos adicionais, mas além da preservação, a localização da descoberta levantou implicações preocupantes. Se era cerimonial, por que foi escondida? Se era sagrada, por que foi enterrada em silêncio? Alguns teóricos agora acreditam que o objeto pode ter sido intencionalmente retirado do uso público desativado como uma antiga relíquia de conhecimento proibido. Esse objeto era temido. Fazia parte de uma tradição em extinção, relegada à clandestinidade com a expansão do domínio romano. As teorias que não se sustentam. Assim que o dodecaedro Norton Disney foi desenterrado e estudado em seu contexto arqueológico original, um silêncio perturbador pairou sobre as explicações convencionais. Teorias que persistiram por décadas começaram a ruir uma a uma, sob o peso de evidências concretas. Durante anos, estudiosos propuseram que os dodecaedros eram ferramentas simples, dispositivos de medição de distância castiçais ou até mesmo auxiliares para tricô. Mas nenhuma dessas ideias resistiu à arqueologia experimental. A teoria da medição afirmava que os soldados usavam os dodecaedros para estimar a distância. Alinhando os furos e avaliando a porção do alvo visível, seria possível calcular hipoteticamente a distância. Mas havia falhas fatais. É improvável que o sistema de codificação do dodecaedro tenha sido inventado pelos militares, mas sim por um matemático, um cientista ou um engenheiro. Os orifícios em diferentes faces variam tanto de tamanho que não há uma calibração padrão entre os artefatos. E nenhum dodecaedro jamais foi encontrado com tabelas de alcance, estojos de transporte ou próximo a peças de balista ou equipamentos de topografia. Em resumo, eles não se comportam como ferramentas de guerra. A ideia do medidor de tricô popularizada online sugere que os diferentes tamanhos dos furos eram usados para tricotar luvas.
Mas a técnica romana de tricô, conhecida como knoll binding, não exigia gabaritos circulares. Além disso, o nível de metalurgia necessário para fundir esses objetos de bronze de precisão supera em muito a necessidade de um acessório doméstico. Sem mencionar que nunca foram encontradas fibras de lã ou resíduos de tecido em seu interior. Quanto aos castiçais, essa ideia se desfaz por uma questão de lógica simples. Muitos dodecaedros têm a base aberta, o que impossibilita o armazenamento de cera. Além disso, não apresentam marcas de queimado acúmulo de fuligem ou os tipos de descoloração superficial típicos de objetos expostos ao calor. Uma teoria divertida, porém já desmentida, que circulou na internet, chegou a sugerir que eram granadas primitivas, até que se percebe que são ocas não seladas e feitas de bronze, não de cerâmica ou ferro. Essa dificuldade em identificar uma função consistente abriu caminho para interpretações muito mais estranhas. Pesquisadores excêntricos especularam que os dodecaedros poderiam ter funcionado como dispositivos astronômicos astrolábios primitivos usados para acompanhar solstícios ou alinhamentos estelares. Outros inclinam-se para funções metafísicas, talvez usadas em rituais envolvendo luz-sombra ou ressonância da voz. E um pequeno, mas crescente grupo de cientistas agora aponta que o dodecaedro, um sólido platônico, já foi associado ao próprio cosmos. Platão o ligava ao éter, o elemento dos céus. O segredo da fronteira que Roma nunca registrou. Como as explicações convencionais falharam, os pesquisadores começaram a notar um padrão que nada tinha a ver com função e tudo a ver com localização e silêncio. Ainda existe muito mistério em torno desses objetos peculiares, mas uma das teorias mais populares é a de que eles tinham uma função mística. Os dodecaedros romanos aparecem quase exclusivamente ao longo da fronteira ocidental do Império, em regiões que eram culturalmente romanas na superfície, mas espiritualmente celtas em sua essência. Britânia, Gália, Germânia. Terras onde a lei romana prevalecia, mas onde os sistemas de crenças indígenas persistiam silenciosamente. Essa distribuição não é acidental. Ela reflete exatamente as regiões onde Roma teve mais dificuldade em apagar completamente as tradições pré-romanas. Um fato curioso que intriga os historiadores. Muitos dodecaedros foram encontrados perto de sítios funerários, travessias de rios e limites de assentamentos. Lugares considerados liminares em antigos sistemas de crenças. Limiares entre mundos. Os rios marcavam as fronteiras entre os vivos e os mortos. Essas fronteiras eram carregadas de significado espiritual. Não eram lugares onde os romanos perdiam ferramentas casualmente. São locais onde rituais aconteciam. Outro detalhe raramente mencionado fora dos círculos acadêmicos. Vários dodecaedros não apresentam sinais de manipulação a longo prazo. As bordas não estão desgastadas, os furos não foram alisados pelo uso repetido. Isso sugere que não eram objetos de uso cotidiano. Em vez disso, podem ter sido exibidos brevemente usados em momentos específicos e depois escondidos ou enterrados. Esse comportamento se alinha muito mais com objetos cerimoniais do que com objetos práticos. A ausência de documentação romana agora parece menos um descuido e mais uma escolha. As autoridades romanas desconfiavam profundamente da adivinhação não autorizada e das práticas rituais indígenas. Leis como a Lex Cornelia criminalizavam a magia, a profecia e a atividade religiosa não autorizada. Objetos associados a essas práticas não eram catalogados. Eles seriam ignorados, suprimidos ou discretamente removidos da vida pública. Alguns arqueólogos agora sugerem com cautela que os dodecaedros podem representar um objeto híbrido tolerado, mas nunca adotado por Roma. Possivelmente foram adotados por elites locais que seguiam os costumes romanos externamente
enquanto mantinham em privado sistemas espirituais mais antigos. Isso explicaria por que os objetos foram fabricados usando a metalurgia romana, mas nunca integrados à cultura romana. Há também a própria geometria. O dodecaedro não era uma forma comum no mundo antigo. Os filósofos gregos associavam-no à estrutura do cosmos. Para alguns pensadores da antiguidade, simbolizava a estrutura invisível que mantinha a realidade unida. Se esse simbolismo sobreviveu entre os praticantes celtas, o objeto pode ter representado a ordem cósmica, os ciclos temporais ou a comunicação com forças além do mundo físico, a luz, as sombras e os resíduos. Durante séculos, o dodecaedro romano foi tratado como um mistério de sua forma. Mas nos últimos anos, os cientistas mudaram o foco de sua aparência para seu comportamento. Pesquisadores das universidades de Ghent e Oxford começaram a replicar diversos dodecaedros em modelos de bronze e resina, impressos com precisão, não para admirar seu design, mas para testar como eles interagem com forças naturais, luz, calor e até mesmo combustão. O que eles descobriram adicionaria uma camada de estranheza a um enigma já por si só impossível. Quando expostos à luz solar direta, os dodecaedros não apenas projetavam sombras aleatórias. Os orifícios emitiam feixes circulares que se moviam em padrões simétricos, dependendo da hora do dia e do ângulo do objeto. Um pesquisador descreveu o efeito visual como um relógio de sol sem números, apenas com movimento. Quando testados durante o equinócio da primavera, vários modelos projetaram contornos pentagonais quase perfeitos que giravam lentamente ao longo do tempo. Poderia o objeto ter sido usado para marcar datas sagradas. Essa teoria, antes descartada como especulação marginal, ganhou força especialmente quando vista sob a ótica de antigos rituais agrícolas ligados aos solstícios e ciclos de plantio. Mas não se tratava apenas de sombras. O Laboratório de Pesquisa Radioquímica de Oxford realizou análises de resíduos em 5 dodecaedros autênticos provenientes de diferentes sítios arqueológicos. 3 deles continham traços de matéria orgânica queimada, partículas microscópicas de carbono, sais de cobre oxidados e, ainda mais surpreendente, tênues vestígios de proteínas de sangue animal. Além desses, os pesquisadores também encontraram resíduos botânicos lavanda-tomilho e resina de pinheiro ou abeto, todas plantas associadas a rituais funerários e de purificação nas tradições romana e celta. Uma curiosidade interessante. A estrutura química do resíduo coincidia parcialmente com receitas usadas em misturas de embalsamento antigas, particularmente na Gália. Isso não foi contaminação acidental. Indicava a queima deliberada de substâncias rituais dentro ou perto do objeto. Isso muda tudo. O dodecaedro, por muito tempo considerado um quebra-cabeça geométrico, pode ter funcionado como um vaso sagrado usado em cerimônias que envolviam fogo, aromas e possivelmente sacrifícios. Alguns arqueólogos chegam a sugerir que os objetos poderiam ter sido usados em rituais internos controlados, onde o jogo de luz, a liberação de aromas e a ressonância metálica criavam uma experiência espiritual imersiva. O manuscrito proibido e os sussurrantes. No final de 2024, uma equipe de pesquisadores da França e da Suíça começou a reexaminar manuscritos medievais esquecidos guardados em arquivos monásticos isolados. Um documento há muito descartado como folclore teológico mudou tudo. Catalogado como Codex 134 Mystère de l'Orbe, este manuscrito latino do século XII estava parcialmente ilegível devido a danos causados pela água e ao desbotamento da tinta gaulesa de ferro, mas continha uma frase curiosa que nunca havia sido totalmente traduzida: Orbis Divinorum, a esfera divina. À primeira vista, a passagem parecia enigmática, falando de 12 rostos perfurados
e coroados manipulados pelos sussurrantes da floresta, acostumados a ouvir as vozes dos adormecidos na pedra. Durante décadas, os estudiosos interpretaram isso erroneamente como uma alegoria religiosa, mas quando imagens de alta resolução com luz ultravioleta revelaram a estrutura completa do parágrafo, pesquisadores da Universidade de Basileia notaram algo arrepiante. Pode ter descrito um objeto de bronze com 12 lados perfurados e saliências arredondadas em cada vértice, uma clara semelhança com o dodecaedro romano. E não parou por aí. O manuscrito advertia que tais esferas não deveriam ser exibidas sob o olhar imperial e deveriam ser enterradas quando as estrelas girassem 3 vezes sobre a sombra do lobo. Isso não era poesia aleatória. Os astrônomos compararam a frase a um ciclo triplo de eclipses lunares usado nos calendários lunares druídicos. Essa instrução oculta refletia de forma assustadora a maneira como dodecaedros reais haviam sido encontrados intactos no subsolo, perto de marcadores celestes. Uma curiosidade: uma seção do códice continha diagramas que lembravam trajetórias de sombras traçadas em círculos pentagonais, um possível indício de que a manipulação da luz fazia parte de sua função. Pesquisadores modernos acreditam que a passagem se refere a um momento ritual, talvez usado para falar com os mortos, ou honrá-los, os que dormem na pedra. Alguns arqueólogos argumentam agora que este documento, apesar de ter sido escrito séculos depois, preservou fragmentos de tradições orais que Roma tentou apagar, o que nos leva de volta ao silêncio romano. E se o Império não apenas tivesse deixado de documentar esses objetos, mas os tivesse suprimido ativamente? E se o dodecaedro não fosse um enigma, mas uma ameaça à visão de mundo romana, de ordem e controle, a revelação de 2025 que gerou controvérsia? No início de 2025, um artigo científico conjunto vazou online antes de sua publicação programada, causando grande impacto na comunidade arqueológica. A equipe, composta por metalurgistas do Reino Unido, França e Israel, havia realizado uma análise aprofundada do dodecaedro Norton Disney e de vários outros provenientes de coleções particulares e de museus. A conclusão deles: o dodecaedro mais icônico descoberto na Grã-Bretanha não era romano. Testes metalúrgicos indicaram uma composição de liga de bronze mais semelhante à metalurgia celta pré-romana, datando-o de pelo menos 150 anos antes da ocupação romana da Grã-Bretanha. Essa descoberta destruiu os fundamentos de quase todas as teorias convencionais. Se o dodecaedro fosse anterior à conquista romana, não poderia ter sido uma ferramenta militar romana, um instrumento de agrimensor ou um artefato religioso pós-imperial. Em vez disso, apontava para uma origem indígena, inserindo o objeto firmemente no contexto cultural das práticas rituais gaulesas e britânicas pré-romanas. Mas havia mais. No interior da câmara, oca da peça, Norton Disney, cientistas descobriram vestígios microscópicos de fosfato de cálcio fundido com resina de âmbar e gordura animal derretida, uma combinação fortemente associada a piras funerárias e ritos necromânticos na Europa da Idade do Ferro. Esse resíduo era diferente de amostras anteriores. Incluía uma assinatura isotópica distinta de osso humano cremado de acordo com relatórios internos. Isso levou a uma teoria perturbadora. O dodecaedro pode ter funcionado como um vaso ritualístico não apenas simbólico, mas usado ativamente em cerimônias envolvendo os mortos. O fato de vários dodecaedros terem sido encontrados perto de locais de sepultamento humano ou entre objetos funerários agora parecia muito mais do que mera coincidência. Uma curiosidade: um museu removeu discretamente sua exposição de dodecaedros para reavaliação após a divulgação das alegações do relatório. As críticas foram veementes.
Alguns consideraram as conclusões especulativas ou inconclusivas. Outros acusaram a equipe de sensacionalismo cultural. Mas os dados eram incontestáveis. A idade e a localização, os vestígios, tudo apontava para longe de Roma e em direção a algo muito mais antigo e possivelmente mais temido: o padrão do silêncio e o objeto incômodo. À medida que surgiam mais evidências sobre a possível origem pré-romana e o uso ritual do dodecaedro, um padrão incômodo começou a emergir, não no solo, mas na própria academia. Apesar de mais de 130 descobertas confirmadas em toda a Europa, algumas delas abrigadas em museus nacionais, o dodecaedro romano nunca foi o tema central de nenhum grande projeto de pesquisa arqueológica financiado. Nenhum estudo institucional de grande escala havia sido iniciado antes de 2020. Para um império tão ricamente documentado como o de Roma, isso é estatisticamente absurdo. Diversos pesquisadores sugerem agora que esse objeto representa uma anomalia incômoda, algo que não se encaixa na narrativa linear de lei, ordem e racionalidade de Roma. É um dispositivo que, por sua própria natureza, desafia o legado do império de lógica da engenharia e controle escrito. Sem inscrições, sem registros, sem propósito mecânico. É um buraco negro na linha do tempo, e isso torna seu estudo desconfortável. Curiosidade: o Museu Britânico só exibiu um dodecaedro em 2014, apesar de tê-lo em sua coleção há décadas. Ele permaneceu guardado sem constar em nenhuma exposição e os curadores admitiram, em particular, que não havia uma estrutura interpretativa adequada. Outra peça guardada em um museu na Holanda foi erroneamente classificada durante anos como um peso ou objeto decorativo, até que pesquisadores amadores começaram a fazer perguntas que os especialistas haviam ignorado. Em 2022, uma transcrição vazada de uma conferência europeia sobre patrimônio revelou a frustração entre arqueólogos mais jovens. Um palestrante afirmou que o dodecaedro era tratado como um obstáculo intransponível para a carreira, um mistério muito marginal para receber financiamento muito estranho para ser publicado e muito desconectado de qualquer categoria romana existente para sustentar uma tese. Se for verdade, esse viés institucional pode ter atrasado descobertas cruciais por décadas. No entanto, discretamente, uma onda de pesquisadores independentes, analistas de dados de código aberto e voluntários de museus está começando a desvendar padrões sobre uso ritual, alinhamento de sepulturas, mapeamento astronômico e até mesmo experimentos de ressonância sonora. Assine e clique no cartão na tela para continuar a desvendar esse mistério.